mesmo que as pessoas coloquem a sua cara, né? Mostrem o seu desejo, a sua proposta. José Oliveira Leite, por que o senhor quer voltar aos destinos do município de Serra Preta, já que teve oportunidade de comandar a nossa terra, a nossa terrinha lá, a nossa querida Serra Preta? Boa tarde, professor José Oliveira Leite. Boa tarde, eu agradeço, Walter, mais uma vez essa oportunidade que você está nos dando. Então, Veto, é o seguinte, eu tive a felicidade de ser vereador de Serra Preta na época, no ano de 76, eu fui mais votado. Depois eu fui vice-prefeito com o Moacir, que foi uma honra muito grande. E depois de 6 anos, o Moacir governou 6 anos, eu fui vice-prefeito 6 anos naquele tempo. E depois eu fui prefeito, com apoio de Moacir, de todos aqueles companheiros, entendeu? E eu fiz um trabalho que quando eu deixei o trabalho, eu pensava que talvez tenha sido uma vaidade da minha parte, eu achei que eu ia criar um estilo de política Serra Preta como se cada prefeito trabalhasse como uma gincana, porque eu vivi numa verdadeira gincana. Então eu esperava que depois de mim viesse um que fizesse mais do que eu, e depois outro mais do que outro. E infelizmente não foi bem assim como aconteceu. Então... Houvesse uma evolução do sentido administrativo. Correto. Isso. E de investimentos, porque o município é muito carente, como tem tantos outros, né? Isso. Então, veja bem, e passaram esses anos todos, meu nome não era mais nem para ser falado de candidato, mas os amigos, companheiros que participaram do nosso trabalho, que acompanharam, então eles ficam dizendo, não, você tem oportunidade, rapaz, você está um cara aí atuante, e sabendo do seu potencial, então nós vamos lhe apoiar, vamos lhe ajudar. E isso me empolga, me anima, me dá entusiasmo, me dá energia, e eu sinto essa vontade, não pensando em interesses pessoais, não, mas de fazer um trabalho, Walter, que você sabe, como você acabou de falar aí, do mendigo que você... E o que acontece, vamos direcionar para o município de Serra Preta, para a gente não desviar a nossa conversa. O que acontece no município de Serra Preta? Que falta investimento social, falta proposta de governo, né? Programa de governo estabelecido em defesa das pessoas mais carentes. Outro dia eu comentei aqui no programa, professor, que em Serra Preta e vários outros pequenos municípios nós encontramos situações mais graves do que na África. Porque na África existem órgãos internacionais que atuam mandando alimentos. Lógico que a situação lá é carente, mas nós temos pessoas em Serra Preta que nunca botaram o pé em um carro. Não tem nenhum tipo de assistência. Não chega nenhum tipo de assistência. Sim, mas voltando. Então a sua proposta é esse incentivo de voltar daquelas pessoas que acompanharam o seu trabalho e quem não acompanhou. Que tipo de proposta o senhor tem para caminhar para aqueles que não tiveram oportunidade de ver José Oliveira Leite? Muito bem, Walter. É exatamente essa juventude que não realmente acompanhou o nosso trabalho e não me conhece. E você sabe que hoje a juventude, ela decide, a juventude ela é importante, ela está atuante. Então agora nós estamos procurando levar o conhecimento da juventude como foi o nosso trabalho. Os pais nos conhecem, porque são 20 e tantos anos que se passaram. Então essa rapaziada, essa juventude, nós estamos procurando... restaurar, mostrar algumas coisas, como foi o nosso comportamento, como era a nossa administração, que a gente nos preocupava com tudo. A gente fazia festa, a gente fazia o esporte, a gente fazia a obra, a gente fazia a estrada, enfim, os recursos da prefeitura, embora fossem poucos, mas ainda dava para saber distribuir para que fizesse um pouco de cada coisa. Mas existe no seu histórico, porque o meu tempo é restrito, que eu já tenho outra matéria engatilhada, mas não posso deixar de falar, até convoquei que o professor José Oliveira Leite, que foi citado no programa para que ele mantivesse um contato por telefone, felizmente ele veio pessoalmente aqui no nosso programa, é muito mais viável para a gente conversar. Mas isso no seu histórico, e ontem quando nós falamos da sua candidatura que está no blog do companheiro Mário Ângelo, que eu considero uma referência no município de Serra Preta, professor, historiador Mário Ângelo, algumas pessoas ligaram lembrando aquela situação da emancipação política do Bravo. E, inclusive, pessoas que tiveram a oportunidade de acompanhar o pronunciamento do professor José Oliveira Leite. O senhor não acha que, por não ter contribuído naquele momento, ou se isso não é verdade, o senhor não acha que isso pode ser um desgaste numa provável candidatura que venha a acontecer da sua pessoa? Muito bem, Walter. É o seguinte, eu sou uma pessoa que não tenho medo do debate, do encontro, não gosto, a verdade tem que ser esclarecida. O que aconteceu naquela época, eu fui eleito prefeito no ano de 88, a eleição foi 88.
E no dia 1º de janeiro de 89 eu tomei posse. E no mês de maio, no dia das mães, era o dia do plebiscito. Então, eu comecei a trabalhar no dia 2 de janeiro. E, claro, chegou a data do plebiscito e os moradores do Brás, especialmente os comerciantes, aqueles formadores de opinião, começaram a dizer um para o outro, eu nunca vi prefeito chegar aqui e começar a trabalhar no mês de janeiro. Como é que esse começou a trabalhar em janeiro? Já tem 5 obras para inaugurar agora e a gente vai mandar ele para fora? Não. Foi feita uma eleição, Walter. Então as pessoas que falam isso estão cometendo injustiça comigo. Eu não teria esse poder de fazer com que o povo não votasse. O povo disseram não. Porque vamos dizer assim, porque a gente está acostumado a ver políticos dizer assim, não, o primeiro ano é para arrumar casa, o primeiro ano é para pagar as contas. Eu digo, que conta? O dinheiro não era meu, o dinheiro chegava, eu tinha que gastar o dinheiro em benefício da coletividade. Então eu comecei a trabalhar, eu fiz casa popular, fiz olaria, fiz praça, fiz jardins, fiz casa de farinha. O pessoal disse, não, como é que ele vai votar contra esse rapaz? O rapaz está chegando aqui, quer trabalhar. O problema foi esse, Walter. Agora, isso aí é outra coisa, Walter. Para ser justiça, só tinha uma pessoa na época, um político, que queria esse negócio, que era o Nadinho, da farmácia. Os demais todos eram meus amigos, meus companheiros, todo mundo estava no mesmo palanque e ninguém se incomodou com nada. Agora, por causa da... Mas usam isso agora? Eu uso isso agora, Walter. E agora o senhor é favorável à emancipação do Distrito do Brás? Walter, outra pergunta interessante. Eu estou vindo agora de Pirá. Estávamos com o governador, o Wagner, que fomos tratados do nosso problema do telefone, que não é justo, Serra Preta. Não tem telefonia celular, é atraso. Aí não pode se comunicar. Ontem eu estava ali ouvindo no rádio, no interior do município, eu não podia dar retorno, não tem como falar. Eu pedindo a sua participação. Pois é, por isso que eu estou aqui, porque eu não tive como me comunicar ontem, porque a gente está lá isolado. Nós estamos realmente num lugar ermo que... Eu até estranhei, porque o senhor costuma... Eu tenho um respeito enorme pela sua pessoa. Mas independente disso, a oportunidade de esclarecer. Então, lá em Pirá, eu tratei do assunto. Eu falei, olha, eu falei com o assessor do Delmar, olha, nós vamos organizar uma comissão na Serra Preta para visitar o prefeito, porque nós queremos fazer um trabalho de conciliação, nós não queremos fazer o quê? O que acontece? Serra Preta é um município pequeno, Walter. Ninguém é inimigo de ninguém, nós temos divergências políticas, é que as pessoas não entendem. Por exemplo, quando perguntam se você é inimigo de Adeil, eu não sou inimigo. A minha divergência é com o estilo correto de administrar o município. Né? As ações do prefeito Adeil Figueiredo são completamente diferentes do que eu penso, do que eu imagino que é correto e das propostas dele durante a campanha. Por exemplo, um dos pontos que Adeil mais se referiu durante a campanha é que o irmão dele éramos nós que estávamos no palanque. E depois que ele venceu, o irmão dele, Evandro, pois é. Né? Evandro, que foi o indivíduo que mais criticou o prefeito Adeil, né? Que nós ajudamos e contribuímos com a sua eleição. Eu digo, correto, todas as pessoas que estavam lá no palanque, com voto, com voto pessoal. E com a influência. Né? Com a influência de cada um. Pois é. Né? Acreditando na proposta de Adeil. De repente ele se elege e se junta exatamente àquelas pessoas que tentaram atrapalhar a sua eleição e o seu programa de governo. Né? Eu fiz uma pergunta ao ex-prefeito Antônio Carneiro aqui nesta bancada, exatamente na direção de, no seu caso, professor Joselito, o senhor existe chances, possibilidade, quer dizer, chances existem, mas o senhor estaria disposto a apoiar a reeleição de Adeil Figueiredo? Não, Walter, eu não, eu vou trabalhar para vencê-lo. Eu quero ser o prefeito, o próximo prefeito de Serra Preta, é claro, sem nenhuma vaidade, sem nenhum interesse pessoal e sem nenhuma arrogância. Eu quero costurar esses acordos com as pessoas que pensam em Serra Preta, que querem realmente uma coisa que seja boa para todos, mas eu sou adversário dele. Claro, se ele quiser me apoiar, não vou recusar voto. Não vou recusar voto de ninguém. Eu sou candidato. E o seu entendimento com o Antônio Carneiro, em que pé anda? Até agora, o que existe são... tem pessoas dele que vai lá em casa, me procura, mas eu nunca tive entendimento nenhum pessoalmente com ele para conversar esse assunto, porque isso aí só vai haver depois dessas coisas bem maturadas, bem decididas. Porque, Walter, eu só trabalho de uma forma para quando a gente tomar uma decisão, a gente ir em frente. Mas nós temos um exemplo, por exemplo, do governador Jacques Wagner, que o senhor conversou há poucos instantes, que para vencer a eleição o governador Jacques Wagner arrebanhou
para o que der e para o que vier, de onde vier. Não pode, essa divergência política sua com Antônio Carneiro, apesar das ligações de parentesco, não dá para a gente... Claro que dá, mas acontece que as coisas, Walter, não podem ser precipitadas. As coisas têm que ser bem amadurecidas para depois não ter a desavença nem o constrangimento. Então eu preciso do apoio dele, é importante, as pessoas que acompanham, muita gente importante, que são meus amigos, entendeu? E é muito importante o apoio dele. Agora, as coisas têm que ser decididas realmente para... Até agora o senhor não sentou com ele para conversar nada? Ainda não. Então, para finalizar essa entrevista, já agradecendo a sua presença e abraçando mais uma vez o companheiro Fredson, que está em Salvador. Ouvinte, perguntas de ouvinte. Tem uma pergunta do ouvinte? Mas deixa eu dar uma olhada aqui, porque o negócio de telefone é meio complicado. Já tem que a gente saber quem é o vice, né? É isso? Você vai perguntar. Renato Dantas, para o professor Zelito. Aí o ouvinte Maria se pergunta que na época, ela lembra muito bem, que tinha as fanfarras no 7 de setembro. E que a partir daí ela não ouve falar mais de fanfarra em Serra Preta. Se no seu governo vai voltar a existir a fanfarra? Ora, minha filha, minha professora Marise, com uma honra você responder essa pergunta. E quem levou a fanfarra para lá fomos nós. Nós contratamos um professor em São Gonçalo, que é a terra dos artistas, e como é Santo Amaro, e nós criamos nossa fanfarra. E essa semana um garoto do ponto foi lá em casa e fui mostrar para ele um desfile de 7 de setembro que acabaram também, Walter, infelizmente, que a gente fazia no Bravo, no Ponto, em Serra Preta. E lá um menino disse, olha, eu tenho um tambor desse lá em casa. Eu levei porque estava dando o fim, eu peguei e levei em casa para fazer o São João, um aluno. Um tambor. Dizer, um tambor. Veja, ele guardou como referência. Porque era ele o aluno. Hoje nem o tambor tem mais, nós já temos outros. Claro, isso aí é coisa fundamental, é cultura. Bacana. E a outra pergunta é o senhor como pré-candidato a prefeito, se já tem o nome do vice-prefeito? Olha, dizer nomes é complicado. Eu não teria essa coragem de fazer. O vice será um fruto de um entendimento entre os amigos que nós temos, que é o doutor Benedito, o Moacir, o Antônio Carneiro, o Dozinho, o doutor Walter Lan. Entre essas pessoas, com certeza, nós vamos chegar a um denominador comum e conseguir um vice à altura, seja Walter, seja o senhor. É uma honra muito grande. Eu acho que o senhor está com o coração aberto para receber quem quiser apoiar a sua candidatura. Walter, nós temos que aproveitar essa oportunidade e dar um exemplo, Walter. Essa juventude, nossa terra tem condição de ser melhor, Walter. Nós temos condição de fazer mais, Walter. Qual é o ponto positivo e qual é o ponto negativo da atual administração? Sei que o senhor se lembra rapidamente. Não, só para apimentar um pouquinho, está muito... Isso aqui Veja bem, olha, o ponto positivo. O ponto positivo é o seguinte, é que... Eu não estou querendo desfazer de ninguém, eu tenho todo o respeito a essas pessoas que eu falei, claro. Mas o nosso município tem sido um pouco assim parado e tal. E agora ele começou a caçar umas ruas no Bravo, o homem está trabalhando, não está trabalhando. Rapaz, a gente inaugurava 1 hora por mês, Walter, nosso tempo. Então, o ponto positivo ele levantou essa ênfase ao povo. Quer dizer, agora, por isso que a gente precisa voltar para mostrar que a gente tem que, em condição de inaugurar, de 1 mês, 2 meses, a gente tem que inaugurar obras. Bom. O povo não sabe o que é inauguração em obra em Serra Preta, mas não. Certo. Então, nós vamos ter outra oportunidade para a gente tratar desses assuntos, assim, pontuando questão de obras, etc. E o ponto negativo da atual administração? Não, tem um ponto negativo. Eu não gosto de falar das pessoas. Eu gostaria até de... Você vai falar da administração, não das pessoas. Não é da pessoa. O ponto negativo. Adail, como pessoa, é um anjo. Agora, não é verdade? É um inocente. Ele não está nem aí. É um inocente. Ele não sabe não o que está acontecendo. Então, a gente não vai criticar o inocente. Sem brincadeira, eu gosto de Adail como pessoa, mas como administrador, ele peca muito. Mas o senhor está fugindo aí pela... Porque, veja bem, Walter, eu não concordo com... Eu estou achando que o senhor está querendo o apoio de Adail para a sua candidatura. Eu quero apoio de todo mundo. Eu não tenho preferência de apoio. Eu finalizo a entrevista agora perguntando por que o senhor não apoia um nome novo, que lá se fala muito nisso. Um nome novo. O senhor não acha que seria mais interessante? O senhor já teve oportunidade, Antônio Carneiro já teve por 2 vezes, o senhor Moacir Cerqueira... Dozinho também já tiveram suas oportunidades. Por que o senhor não apoia o novo? Tudo isso é possível. Não investe, por exemplo, em um Júlio Leal, em um Mário Anjo, que é seu amigo? Júlio foi vereador da minha época, foi um grande companheiro. Então, porque o senhor não assume agora o papel de líder? Eu estou lhe perguntando isso porque, na questão de líder, eu sou o líder e agora vou... Atende aí esse trio elétrico. Esse é o trio elétrico aí que, lá de Serra Preta que tocou, porque eu falei no nome novo. 1h33, o senhor tem 2 minutos para o seu Zelito. Espera aí que ele vai encerrar se ele vai apoiar o nome novo ou é só o dele.
Porque por aí afora é assim, ó. Ó, não, eu tô. Aí vai discutindo, vai no enroleixo. Quando chega na hora, só dá um deles. Aí só dá Zé Lito, Antônio Carneiro, Doutor Benedito, Moacir Cerqueira. E não se renova também o senhor me entendeu? Concordo, Não é, concordo plenamente. não é de hipótese alguma contra a sua candidatura. Porque lá já me disseram que eu estou com o Antônio Carneiro, que eu estou com não sei quem, que eu estou não sei. Eu posso estar com qualquer um. Tem que dizer que está comigo. Disseram o professor Zé Lito. Mas, professor Zé Lito, espera um pouquinho, deixa eu falar aqui. Eu tenho mais 1 minuto só. Em nome do Café 2, por que o senhor não apoia o Novo? Eu já disse para Júlio que nós somos convocados pela seleção. Aquele que fizer melhor trabalho será o titular. Então... Mas o titular sempre caído pro lado de cá. Bom, pronto, veja bem. O Julinho, olha, é um rapaz que eu tenho respeito. Não é verdade? E me ajudou muito. Aquela estrada do Morro do Curral pro Bravo foi uma ideia de Júlio que eu abracei, porque ele dizia na época que o pessoal de Riachão fazia feira em Riachão, o pessoal do Morro do Curral, porque não tinha estrada pro Bravo, já ir pro ponto. Aí nós fizemos aquela estrada, foi um projeto de Júlio. O Júlio tem o maior respeito pro Júlio. Então, quem sabe, vem as convenções para o ano, aí as coisas podem acontecer. Agora, no momento, Walter, é como eu tenho dito. O senhor está trabalhando, lógico, com todo direito. Trabalhando com o meu nome. É claro que É a mesma coisa de Antônio Carneiro, Gil? Pode ser você, pode ser não sei o quê. Que é outro grande amigo, Gil. Professor Zé Lito, muito obrigado. Eu acho que a gente está contribuindo para o debate.